Glória a Deus. Cumprimento a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos, eterno. Versículo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Me sinto honrado nessa noite por poder participar desse culto tão maravilhoso, tão abençoado nessa noite. Já tenho sentido grandemente a presença de Deus nesse lugar. Deus, aleluia. A igreja está reunida, porque a igreja somos nós. O texto diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então quando você vai, a igreja vai. Quando você vem, a igreja vem. Porque nós somos a igreja do Senhor. Diz assim o texto, Lucas capítulo 15, versículo 20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Se for para tomar o vosso assento, louvado seja Deus. Nessa noite eu estou igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Então eu não preciso inventar nada nessa noite. Aleluia, Deus. O pão nós temos e o forno está quente. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus, Ele tem falado nessa noite. Então eu não preciso inventar nada. Só pegar na despensa e colocar a mesa. Tudo que o Senhor tem falado nessa noite. Eu estava ali no meu canto, anotando, vendo o que Deus tem falado conosco nessa noite. E o culto de ação de graça, a luta através da oração. E já na abertura, as irmãs cantaram aqui sobre a sarça. E eu me lembrei ali em Êxodo capítulo 3, quando o texto diz que a sarça queimava e não se consumia. Porque sarça queimando no deserto é normal, mas aquela não se consumia. Foi isso que chamou a atenção de Moisés, porque é muito quente no deserto. Então sarça pegando fogo é normal. Tem um líquido que sai da sarça chamada flaxinela, e ela é altamente inflamável. E com sol quente, logo pegava fogo. Mas o que chamou a atenção é que aquela não se consumia. E quando Moisés chega diante daquela sarça, ele ouve uma voz e diz: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. E nós sabemos que todo escravo, quando ele se tornava um escravo, quando ele se tornava um servo, ele andava descalço. E depois de 7 anos, ele tinha o livre-arbítrio. Se ele queria continuar servindo o seu Senhor, ou se ele ganhava a sua liberdade. E quando ele ganhava a sua liberdade, era lhe dado sandálias, era lhe dado calçados, porque ele deixava de ser um escravo. E quando Moisés se depara com aquela sarça, e Deus diz para ele: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ele está dizendo: Moisés, a partir de hoje, você é o meu servo. A partir de hoje, você é o meu escravo. E eu creio que nessa noite, todos nós aqui estamos descalços. Todos nós aqui temos um chamado da parte do Senhor para ser o seu servo, que no original quer dizer doulos, que é a mesma conotação para escravo e para servo. Isso também aconteceu com Josué. Deus disse: olha, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Era Deus o chamando para ser o seu servo. E nessa noite não é diferente. Aleluia. Deus está nos chamando para o encontro. Deus está nos chamando para mudar a história da nossa vida. Aleluia. E nós vemos que na vida do próprio Moisés, ele viveu 120 anos, foram 3 ciclos de 40 anos. Ele passou 40 anos no palácio, ele passou 40 anos no deserto, e ele passou 40 anos guiando o povo. Ele viveu com todo o luxo no palácio, mas ele só aprendeu a ouvir a voz de Deus quando ele passou 40 anos no deserto. E quanto tempo essa família passou no deserto? Para hoje ele vir e ler Josué 24:15.
Qual os deuses que vocês querem adorar? Aqueles que estão além do Jordão? Aleluia. Pois eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Isso é vitória. Isso é através da oração. Isso é através de jejum. Ou seja, Deus, ele ainda responde a oração do crente. O crente morre, mas a oração fica. Porque a oração, ela tem perna e anda, ela tem asa e voa. Agora, entre Deus falar e Deus cumprir, há um intercurso. Há um tempo determinado para todas as coisas. O meu irmão disse aqui que, através do sonho, ele viu uma escada. Não foi um elevador. Porque na obra de Deus é degrau por degrau. Glória a Deus. Naquela época não tinha elevador, mas no tempo do profeta Naum não tinha carro e ele viu batida de carro. Porque Deus, ele mostra, ele faz da maneira que ele quer. O texto diz no livro do profeta Amós, capítulo 3, o verso 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então Deus fala contigo através da palavra, do sonho, da revelação, do louvor. Deus tem mil maneiras, mas nós só temos um jeito de falar com o Eterno. É através da oração. Lamentações 3:29. Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Mas nós teremos visto os jovens colocar o pó aonde? Muita gente põe o pó no rosto, põe o pó no nariz. Mas o texto está dizendo: põe a tua boca no pó. Aleluia. Se humilha diante do Deus eterno. Porque em 2 Crônicas 7,14, quando ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter do seu mau caminho, buscar minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem 3 requisitos para Deus agir na nossa vida. Se você orar, ele ouve. Se você se humilhar, ele perdoa. E se você se converter, ele te sara. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Deus fazer tudo isso, para Deus responder a oração, para Deus usar, como nosso irmão disse aqui, que Deus usa cada um conforme a sua capacidade. Para Pedro ele disse, vai ser pescador de homens. Mas para Paulo ele disse, vai ser pescador de reis. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Paulo vai pregar no Areópago, a tribuna intelectual da época. Porque Deus usa cada um conforme a sua capacidade. Então quem lê mais, sabe mais. Quem ora mais, tem mais intimidade. É fato. Louvado seja o nome do Deus eterno. Então quando Deus vai fazer na vida da pessoa, a pessoa precisa estar com a vida no altar. Porque o Senhor nos prova todos os dias. E como eu sempre costumo dizer, o culto não começou quando se deu início ao culto. Não, o culto começou quando você abriu os olhos. Quando você acordou, começou o culto. Porque ninguém veio aqui entrar na presença de Deus. Porque ninguém sai da presença dele. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15:3. Zacarias 4:10. Os 7 olhos do Senhor passam por toda a terra. No Salmo 33:14, diz que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Então o Senhor, ele tem nos visto, o Senhor tem nos guardado. E existe um requisito para Deus agir na nossa vida. A vida precisa estar no altar, a nossa vida precisa estar em ordem. Porque na Bíblia, a ordem tem conotação com milagre, e o milagre tem conotação com ordem. É por isso que Paulo, 1 Coríntios 14:40, ele disse, faça-se tudo com ordem e decência. O culto havia ordem. Ele disse em 1 Coríntios 14:33, que Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. E nos prova isso em João capítulo 6, o verso 10. Quando havia 5.000 homens fora, 5.000 pessoas fora, crianças e mulheres. Ou seja, havia muita gente. E antes de Jesus multiplicar o pão e o peixe, ele disse, assentai-vos todos. Jesus colocou o povo em ordem, não era bagunça. Porque Jesus sabia muito bem que o milagre tem conotação com ordem. Para o milagre chegar na vida da pessoa, a vida dela tem que estar em ordem. Então Jesus colocou, disse, assentai-vos todos. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Elias contra os profetas de Baal. Ali eles tentaram de tudo. E o texto diz que quando Elias, em 1 Reis 18:30,
O texto diz que Elias reparou o altar, colocou o altar em ordem, porque Elias também sabia que se o altar não estivesse em ordem, Deus não responderia a sua oração. Então, quando a nossa vida está em ordem, 18 anos orando, a vida precisa estar em ordem. Louvado seja o nome do Deus. Porque entre Deus falar e Deus cumprir é um intercurso. Deus chama Paulo no capítulo 9, mas Paulo só vai para a obra em Atos capítulo 14. Foram 12 anos aprendendo para depois fazer a obra que Deus o designou. Ou seja, ao intercurso. Davi, ele foi ungido na casa do seu pai, mas ele só vai se assentar ao trono 22 anos depois. Porque entre Deus falar e Deus cumprir é um intercurso. Então ninguém aceita Jesus hoje e começa a pregar amanhã. E começa... Por quê? Porque é um intercurso. Que ele viu no sonho escada, não foi elevador. Porque na obra de Deus é degrau por degrau. 1 Reis capítulo 10, verso 5. O que impressionou a rainha de Sabá foi a ordem do reino de Salomão. O texto diz que ela ficou impressionada como eles se assentavam, como eles se vestiam, como eles serviam a mesa e como eles adoravam o Senhor. Isso impressionou a rainha de Sabá. E por que o reino de Salomão foi tão próspero? O homem mais sábio. Porque o reino ele colocou em ordem. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Em Atos capítulo 2, veio um vento veemente e encheu a casa, que estavam todos assentados. Todos em ordem, todos orando, todos buscando, para que Deus respondesse a oração deles. Por isso que na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Porque sem ordem não há progresso. Agora, espiritualmente falando, sem ordem não há milagre. Aleluia. O milagre só alcança a vida daquele que está em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Que milagre maravilhoso que o irmão testemunhou aqui. Isso é vida no altar. Aleluia, Deus. Porque muitos acham que os milagres cessaram. Porque o erro está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. E eu sempre falo pro Maurino que eu acho que ele é o Noé do Piratini. Ele é o Noé do Piratini. Porque Noé, ele não conseguiu colocar nenhum dos seus contemporâneos dentro da arca. Nenhum. A Bíblia diz que subiu o vapor da terra e regava. Nunca havia caído uma gota d'água. Como alguém agora aparece dizendo, vai chover. Vai chover. Eu estou construindo essa água porque vai cair água do céu, vai inundar e nós temos que nos salvar. Noé, ele estava fazendo a arca, era a Bíblia numa mão e martelo na outra. Ele orava e trabalhava. E ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Nenhum dos seus contemporâneos entraram na arca. Mas ele conseguiu colocar sua família na arca. Aleluia. Seja Deus. Aleluia. Essa arca hoje chamada salvação. Aleluia. Em 1 João capítulo 2, verso 25, é a maior promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Essa é a maior promessa da terra. 1 João 2,25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A qual destino a gente escolhe aqui. Glória a Deus. Nós sabemos que o próprio Naldo leu o texto aqui, 2 Coríntios 8:9, que ele sendo rico se fez pobre para que por meio dele nós enriquecêssemos. Aleluia. Ou seja, a iniciativa sempre foi dele. Aleluia. 1 João 4,19, o texto diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Ele nos amou primeiro. Em Romanos 5,8, diz que Deus nos ama e prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu ao seu tempo por nós, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa sempre foi dele. Ninguém tem amor maior que esse, dar a sua vida pelos seus próprios amigos. João 15:13. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha um carro do ano, casa própria, saúde,
Não, vida eterna. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Vida eterna. Então Deus prova o seu amor para conosco e dá o seu filho. Jesus ama e dá a sua vida. Nós amamos, e o que nós estamos dando em prol do Evangelho? Porque o próprio João disse: não amemos de palavra nem de língua, 1 João 3,18, mas de fato e verdade. Aleluia. Materializar o amor. É o que nós estamos fazendo aqui, nos alegrando com a família que tanto lutou, que tanto orou, que tanto passou, e agora estamos comemorando e saboreando Graças a vitória. Deus. Glória a Deus. Porque Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Mas todo mundo fez a sua parte. Um orou, o outro evangelizou, o outro evangelizou de novo. Ele ouviu a palavra e aí foi frutificando. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,7 que Deus coloca tesouro em vasos de barro, para que o poder da excelência seja dele e não nosso. Então não é quem prega, não é quem fala, é quem ouve. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E quando Deus tem um coração aberto, um coração contrito, conforme o Salmo 51,17, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Então Deus usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. Nós vemos que o texto que eu li, a parábola da ovelha, da dracma e do filho. Aqui nós vemos 3 seres perdidos. Esse é o capítulo dos perdidos. Nós vemos uma ovelha perdida. E o animal, ele sabe quando está perdido. Você encontra um cachorro por aí, você fala: esse cachorro está perdido. E ele sabe que está perdido. Então Jesus está falando de um ser perdido e que sabe que está perdido. E depois Jesus já emenda na dracma. Agora a dracma não tem sinapse. Ela não sabe que está perdida. É uma moeda. E essa se perde dentro de casa. Então Jesus fala de um ser perdido fora de casa e sabe que está perdido. E depois Jesus fala de um ser perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E finaliza falando de 2 seres. Um perdido dentro de casa e um perdido fora de casa. Que são os 2 filhos. A ovelha, ela precisa ser achada. E a dracma precisa ser achada. É por isso que o texto diz que essa mulher varre a casa diligentemente atrás da dracma. E a dracma, ela era usada, quando a mulher estava prometida ao casamento, ela usava uma corrente na cabeça, 10 dracmas. E se ela fosse infiel, o seu futuro marido lhe tirava uma dracma, e ela, sendo vista com 9 dracmas, diria e pensavam, e era assim que ela teria sido infiel. É por isso que quando ela perde uma dracma, ela fica apavorada, varrendo a casa, chamando as amigas, diligentemente, porque ela perdeu aquela dracma. Tanto que quando ela acha aquela dracma, o texto diz que ela se alegra, chama suas amigas para: olha, vamos se alegrar porque eu achei a dracma perdida. Aleluia, meu Deus. A ovelha também, né, foi achada. E todos foram beneficiados com esse texto da parábola da ovelha perdida. E quando chega nos 2 filhos, um perdido dentro de casa e um perdido fora de casa. A ovelha e a dracma precisava ser achada, mas o filho que se perdeu conscientemente, ele precisava voltar. Porque filho de crente não é neto de Deus. Ele precisa ter um encontro. Ele precisa ter um primeiro passo. Ele precisa ter comunhão com Deus. Porque filho de crente não é neto de Deus. E o texto nos ensina que esse filho, ele pediu todos os seus bens e resolveu viver tudo aquilo que o mundo lhe oferecia.
E ele, quando ele está pedindo a herança, ele está dizendo ao pai, porque a herança só era repartida após a morte do pai. Então, quando ele pede a sua herança, ele está dizendo, ele está um pouco se lixando para o pai. Ele quer saber da herança. E ele sai. E ele se dá mal. Porque honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Ele quebra o mandamento. Ele tenta viver por si só. E o texto diz que ele chega no momento que ele gastou tudo, dissolutamente, e deseja comer as bolotas de porco. Ele não chegou a comer. O texto diz que ele deseja comer. E ele diz, eu aqui padecendo, perecendo, e o meu pai tem abundância. Ele fala, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E quando ele chega diante do pai, ele diz, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele chega como servo, mas é recebido como filho. Porque Jesus disse, eu não vos chamarei mais de servos, mas de amigos. Porque tudo que eu tenho feito, eu vos tenho dito. Tudo que o Senhor vai fazer, Ele avisa antes. Aleluia, Deus. Então nós precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Aleluia, Jesus. Porque em muitos países hoje não pode andar com a Bíblia livremente. Cada um anda com um versículo para quando eles se encontrarem escondidos eles poderem ler um capítulo. E a gente tem todo esse banquete ao nosso dispor. O profeta Amós, capítulo 8, no verso 11, ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de comida e nem fome de bebida, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que está acontecendo, é a palavra. Porque crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha é aliciado facilmente. Na primeira investida do adversário ele tomba. Agora o crente que conhece a palavra, ele sabe como sair daquela situação. Porque ele sabe quem confia. Ele sabe esperar 18 anos para alcançar o seu milagre. E o texto diz que o pai o abraça, o beija, o recebe como filho. E, diz ao, e o filho diz, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E ele diz, olha, traz a melhor roupa, melhor vestimento, põe-lhe no anel, no dedo, sandália nos pés. E roupa na Bíblia é santidade. O anel é aliança. E sandália é o novo caminho. Aleluia. Deus de O glória. pai estava dizendo, filho, daqui para frente é um novo caminho, é uma nova aliança. E você vai buscar sua santidade. Glória a Deus. Porque Deus ele tem algo grande para nós. Obrigado, E da mesma maneira o adversário está de olho no seu anel, na sua sandália, na sua roupa, que biblicamente falando é a sua aliança, é o seu novo caminho, é o seu andar com Deus, é a sua santidade. E a nossa posição tem que ser como a de Nabote, porque Nabote tinha uma vinha vizinha à casa de Acabe, e Acabe lhe fez uma proposta: olha, eu lhe pagarei preço, ou darei uma vinha melhor. Se ele tem uma vinha melhor, se ele tem, por que ele quer a vinha do Nabote? E o Nabote disse, eu não venderei a herança do meu pai. E os irmãos conhecem a história. Jezabel trama para matar Nabote, mas a nossa posição tem que ser como a de Nabote. Não troco a vinha, não vendo a vinha, não empresto a vinha, Glória a Deus. não negocio a vinha, porque a vinha é a herança do meu pai. Aleluia. Então nós vemos aqui que Acabe é o adversário, a vinha é a herança, a salvação, e Nabote somos eu e você. E ele está de olho na sua vinha, ele está de olho na sua herança, mas nós temos que permanecer firmes,
Deus de Glória glória. a Deus. Aleluia. Nós vemos que o adversário, em Gênesis no capítulo 38, quando a nora de Judá se deita com ele e diz: pede o que você quiser, o penhor. Ele manda trazer os cabritos. Judá manda os servos enviar o cabrito, ela não quer. E Judá pergunta: o que você quer? Ela falou: eu quero o seu anel, o seu cajado e o seu lenço. E Judá deixa com ela e vai. Quando ele está subindo para tosquiar as ovelhas, porque essa mulher, a sua nora, ela já não estava mais aguentando esperar a promessa. Não sei se ela esperou mais de 18 anos, mas ela não aguentou esperar a promessa. Embora a promessa que ela tinha era do homem, e a promessa que vocês tinham era de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando o homem fala, tá falido. Mas quando Deus fala, tá falado e acabou. E essa mulher se casou com um dos filhos de Judá. E a Bíblia diz que quando ele coabitava com ela, ele lançava semente na terra. Ele estava impedindo o Messias de vir. Ele estava impedindo a obra de ser feita. E a Bíblia diz que Deus o matou, porque atrapalhava e impedia a obra. E, por sua vez, é a lei do levirato, morrendo o esposo, casa-se com o irmão para suceder a descendência. E ali casou com o seu irmão, e o seu irmão também veio a falecer e ficou mais novo. E o mais novo, Judá disse: olha, vai para a casa do seu pai, espera, aguarda, quando ele crescer, você casa com ele. Ela tinha a promessa do homem e não suportou. Então, quando ela sabe que ele vai tosquear as ovelhas, ela fica no caminho, se disfarça de prostituta e se deita com Judá. E quando vai dar o penhor, e ele diz: o que você quer? E ela disse: eu quero o teu lenço, o teu selo e o teu cajado. O lenço, em Atos 19:5, diz que os lenços e os aventais que eram levados, os enfermos eram curados e os demônios eram expelidos. Lenço na Bíblia, dom. O adversário queria os dons. O cajado representa o ministério. Quando Davi vai guerrear com Golias, Golias diz: vem a mim com pau e pedra. O pau era o cajado, era o símbolo do ministério de Davi. Então ela queria o ministério, queria os dons e o anel, que era a aliança. E quando volta para trazer o cabrito, pegar as coisas, já não estava mais lá. E quando ele volta para sua cidade, passa-se o tempo e alguém diz: olha, ela está grávida. E ele diz: então traga para que a matemos. E antes disso ele diz: de quem você concebeu? E ela falou: olha, aquele que eu concebi é o dono desse anel, desse cajado e desse lenço. Porque o adversário da vida da tua alma, ele está de olho naquilo que o Senhor tem te dado, nos dons, nesse novo caminho, no seu ministério e na nova aliança que você fez com Deus. Mas a nossa posição vai ser como a de Nabote: não troco a vinha, não vendo a vinha, não negocio a vinha, porque a vinha é a herança do meu pai. E parece que vai dar tudo errado. Aí termina o capítulo 15, a ovelha no aprisco, a dracma na corrente da mulher e o filho que estava perdido dentro de casa. Glória a Deus. Ele diz: aquilo que estava perdido foi achado. Então, quando Atos 16:31, para encerrar, quando em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Glória a Deus. não é o fato de você crer que a sua casa vai ser salva. É porque na cultura judaica, quando o pai tomava uma decisão, a família o seguia.
como diz lá no Nordeste, tinha chapéu na porta. Quando você chega lá no Nordeste que tem um chapéu na porta, sabe o que quer dizer aquilo? Tem homem em casa. Tinha chapéu na porta. Então quando o homem tomava uma decisão, a família o seguia. Por isso dizia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus, aleluia. Mas para a tua casa ser salva, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer propósito. É verdade, Jesus. Então termina. A ovelha no aprisco, a dracma na corrente e o filho que estava perdido dentro de casa. Igual em Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja fazia constante oração para que Pedro fosse solto. Então, começa o capítulo 12, Herodes reinando, Pedro preso orando. O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração foi buscar o anjo. Candaragaçu. Abraço e dei candaragaçu. A oração foi buscar o Naldo. A oração vai buscar o João. A oração vai buscar o Márcio. A oração vai buscar a Ana. Labraço e dei calabaxu. Aí termina o capítulo 12. Pedro sendo solto, a igreja com a vitória na mão e Herodes comido de bicho. Glória, aleluia. Então se você tem alguém que dá muito trabalho na família, não joga ele fora não. Porque quando a Raquel vai conceber, Jacó chega correndo e diz: nasceu? Nasceu. E ela diz: o nome do menino vai ser Benoni, filho da minha dor. E ele disse: ela morreu? Morreu. O menino nasceu? Nasceu. Ela falou que eu papou o nome do menino de Benoni, filho da minha dor. Disse: não, o nome do menino vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Ela queria que fosse Benoni, filho da minha dor. Mas ele falou: não, vai ser o filho da minha mão direita. O nome dele vai ser Benjamim. Se nós pensarmos rapidamente, o homem que mais sofreu nessa terra, atende por nome de Jesus. Ele foi o filho da dor de Deus, o Benoni. O tanto que ele sofreu por mim e por você, o tanto que ele foi castigado por mim e por você, o tanto que ele sofreu, ele foi o filho da dor de Deus. Ele foi o Benoni. Mas quando ele morreu e ressuscitou, o texto diz que ele se aceitou à direita de Deus. O texto diz que ele que sofreu tanta dor, que era um Benoni, quando ele morreu e ressuscitou, se sentou à direita de Deus, se tornou o Benjamim, o filho da mão direita de Deus. Então se tem alguém, e hoje nesse culto é prova disso, esse Benoni vai virar um Benjamim. Esse que te causou muita dor vai ser o filho da sua mão direita. Glória a Deus, porque Deus é fiel. Deus ainda responde a oração de crente no tempo dele, porque a gente quer tudo para ontem. Mas nós devemos aprender, como a nossa irmã Sônia falou, fica no Salmo 40, mas a gente sai e vai para o Salmo 70, apressa-te. O Salmo 40, espera com paciência, esperei com paciência no Senhor. Não, aí a gente sai e vai para o Salmo 70, apressa-te, Senhor, ao meu, porque nós temos pressa, mas tudo é no tempo do Deus eterno. Aleluia. 18 anos não é 18 dias, é uma vida. Então você imagina que tudo vem através da oração, através da luta, porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Todos os milagres foram provocados. A casa estava cheia, eles abriram o telhado e colocaram aquele homem lá dentro. Você tem que andar com gente assim, que te coloca perto de Jesus.
que te leva diante do mestre. Aleluia. Abre o telhado e te coloca diante do mestre. E falar para o Senhor qual é a tua necessidade. A palavra sincero significa sem cera. Para encerrar, para não cansar os irmãos, João capítulo 5. Aquele homem está há 38 anos na beira do tanque. 38 anos. 20 anos a mais do que vocês esperaram. E não são 38 dias. Então, quando Jesus se depara com aquele homem, Jesus pergunta: quer ser curado? E ele diz: mas quando eu vou pular, alguém pula na minha frente. E Jesus falou, ele perguntou se você quer ser curado. É sim ou não, é sem cera. Você quer ser curado? Mas é muito empecilho. O Senhor é objetivo. Porque alguém faz uma oração de 3 horas e não é respondido, o outro faz de 10 minutos. É sem cera. Palavra sincera é sem cera. Porque ele fala 38 anos. 38 anos não é 38 dias. E o ser humano, ele se acostuma com a dor. O camarada torce o pé e não vai ao médico. Ele anda o ano todinho mancando, mas ele não se cura, porque ele se acostuma com aquela dor. Jesus disse para aquele homem: querem ser curado? Porque você já está 38 anos nessa situação. Você já se conformou? Você já está acostumado? Ou você quer ser curado? Ele disse: mas quando eu vou, alguém vai na minha frente, eu estou nessa cama. Jesus disse: quer ser curado? Jesus fala: pega a tua cama, levanta e anda. E por que que ele vai levando a cama? E o texto ressalta que os judeus vendo falando: ei, não é lícito você levar a cama.